e sai no outro. Ok? Diz assim, não precisa me acompanhar não. Diz assim, se você não se arrepender, irei até você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você se arrependeu, foi lá, lembrou, arrependeu, pegou, caminhou de novo, fazendo as primeiras obras. Você não era aquele que ouviu do mercador. E aí tem uma promessa para quem cumpre isso. Qual é a promessa dessa carta? A promessa da carta é: ao vencedor dessa igreja, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que ele está falando é: darei a vocês que ouviram a minha voz, que o Espírito diz à igreja, eu darei a vocês a vida eterna. Comer da árvore da vida é você estar no paraíso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se vocês não se arrependerem, o amor vai cortar vocês da eternidade. A falta de amor nos cortará da eternidade. Amém? Diga amém quando você assim. Amém. Eu fiz essa leitura com vocês dessa maneira para já que haja uma conversa, para que eu não possa novamente fazer a releitura explicando o texto. Aí eu já li explicando o texto para vocês, para que haja um entendimento dessa leitura, ok? Muito bem. Agora, observe algumas coisas que nós precisamos falar. Semana passada nós fizemos uma introdução, verificamos que a igreja estava sob um ataque comportamental, espiritual, ético, político. Naquele momento, a igreja estava sob um ataque e a igreja estava esmorecendo. Esmorecendo em qual sentido? A igreja ela começou a ceder, os irmãos começaram a recuar pelo ataque que estava acontecendo. Aí vem essa revelação, o Apocalipse, tirar, descortinar para João, através de Deus, o Cristo e o seu anjo, que dá essa revelação a João, para que João ele leve essas cartas aos irmãos, para que os irmãos se animem. Lógico, se você está sob ataque, está doente, há uma grande perseguição, você precisa uma revelação de Deus, precisa uma motivação para que você caminhe, você se alimente, para que você tenha algo a novamente se reestruturar. Então vem essa revelação, o Apocalipse é isso, essa visão. E pastor, e essa visão vai nos trazer o quê? E aí eu quero que vocês entendam isso. Essa visão vai nos trazer uma realidade de percepção, de fortalecimento do futuro, trazendo-nos para a nossa presença presente época. Porque todas as épocas existirão igrejas que se comportarão segundo essas igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, e aí você sabe até chegar lá no céu. Todas as épocas teremos igrejas que se comportarão. Falei isso semana passada. Pastor, o senhor é daquela teoria que isso é época e a igreja de Éfeso não existe mais? Não, eu não advogo esta causa. Para mim sempre existirão igrejas de Éfesos em todas as épocas, até Jesus voltar, como todas as outras. Quer ver? Se você notar no mundo hoje, no Jacaí, existem igrejas que são totalmente mecanizadas, que já perderam o seu amor, sim ou não? Sim. Existem igrejas que se prostituem com o mundo, sim ou não? Sim. Existem igrejas mortas, como Sardes, sim ou não? Sim. Existem igrejas mornas, como Laodiceia, sim ou não? Sim. Existem igrejas fiéis, como Filadélfia, sim ou não? Sim. Sim. Então,
o que é que nós podemos perceber? Que essas igrejas, elas irão, dentro de um modo espiritual, manifestar toda a sua realidade nas épocas, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Vai manifestar o seu pecado, a sua correção, a sua advertência, né? Tudo isso vai se manifestar conosco. Mas por que Jesus usou essas 5? Porque são igrejas que as suas características se sobressaem. É só isso. Existiam outras igrejas nessas regiões, sim, existiam outras igrejas nessas regiões, mas acaba que Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele, pela sua soberania, pegou essas igrejas. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós precisamos entender, é através, e aí eu quero que você preste isso, colabora para nós o que está lá em Efésios, a multiforme sabedoria da igreja. A igreja ela tem multiformes sabedorias, e essas multiformes sabedorias que está lá em Efésios manifestam o Cristo encarnado através de nós, e é através de nós que toda a criação adora ao Senhor. É todo jeito que os anjos, eles olham para nós e não entendem muito bem o que nós somos. Eles não entendem muito bem essa realidade da igreja na terra, adorando ao Senhor, que nunca viu, que não sabe o que é, que nunca esteve lá. E nós o adoramos em espírito e em verdade. E aqui eu já toquei nesse assunto. Em espírito, a maneira espiritual da manifestação, que só se dá verdadeiramente através do Espírito Santo. Não existe manifestação espiritual verdadeira se não for manifesta pelo Espírito de Deus. É Ele que nos conduz a essa realidade. O Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus é carnal, sem o Espírito de Deus é mecânico, sem o Espírito Santo nós não temos noção do que nós fazemos, porque só temos noção do que fazemos e o que nós fazemos, você está ligado na eternidade, através do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Romanos vai dizer que as orações se manifestam através da intercessão de quem? Do Espírito Santo. Vai dizer que é o Espírito que ele intercede com gemidos, e ainda vai dizer uma coisa ruim para nós, que a gente não sabe nem orar. E vai dizer assim: rapaz, você não sabe nem orar. Se não for a intercessão do Espírito Santo, vocês não conseguem nem manifestar a oração, nem oração, porque ela se torna mecânica. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero que vocês entendam é que Jesus, ele vai dar um diagnóstico. Ele sonda a igreja, ele sonda-nos como coletivo, mas ele também sonda nós dentro da nossa individualidade. Preste atenção. Ele sonda-nos de uma maneira coletiva, igreja de Sardes. Mas também ele fala para a igreja de Sardes que existem pessoas dentro de uma igreja morta que está viva. Tem pessoas que estão vivas, vocês vão ver que está na frente, dentro de uma igreja morta, de uma igreja que Jesus sonda ela e diz: rapaz, vocês têm só aparência de culto, vocês parecem crentes, parecem que estão louvando, parecem que estão cantando, parecem que estão congregando, parece tudo, mas é só aparência. Qual é o diagnóstico? Vocês estão mortos. Mas ele fala assim, aqui é interessante isso, mas aos vivos ele não fala para os mortos. Irmão, Jesus não fala para morto dentro da igreja. Jesus só fala para vivo. Se tiver um vivo dando glória a Deus, ele vem, ele sonda e ele diz: você que está vivo, me glorifique mais. Ele não fala para os mortos, aos vivos. Deixa eu falar para você. Aí tem aquela máxima de pregador: cadê os vivos da igreja? Está aqui, dá uma glória a Deus.
nós mesmos, nossa filha. Tá bom. Isso é para os pregadores. Está gravando. Estou olhando para a tela. Sai, né? Vai ficar famoso. Ou preso. Depois que eu terminar a pregação. Se acontece, vai acontecer uma coisa ou outra. Né? Tá bom. Vamos lá. Isso foi uma série, provavelmente. Vamos. Então, nós estamos na igreja. Agora eu quero que você concentre, porque você vai passear comigo. Você precisa passear. Você é bem pedagógico. Você vai passear comigo. Porque nesse passeio nós vamos encontrar muitas coisas. Né? Você entendeu a minha leitura, entendeu a interpretação do texto. Então está bem lembrado aí, que você fique bem tranquilo na sua cabecinha. Eu já vou direto ao verso de número 2, que diz assim: conheço as tuas obras. O primeiro diagnóstico de Jesus não é condenar. O primeiro diagnóstico de Jesus não é juízo. Jesus não permanece conosco para nos condenar, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de quê? Para nós. De que, igreja? Não, irmãos, o pensamento de Jesus é de paz para nós, não é de meter chibata toda hora, não. Não é não. É de paz. É querer corrigir no sentido da paz. Não é essa a verdade. Mas Jesus chega na igreja e ele começa a sondar a igreja. Sondar. Por quê? Porque ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Por quê? Porque o fundamento das obras tinha sido abalado na igreja. Vou repetir para você entender. O fundamento de qualquer obra na igreja tinha sido abalado. Agora me diga, o que foi abalado no fundamento das obras da igreja? O que foi abalado? O que foi abalado na igreja? O amor. Por isso que ele diz assim, eu conheço as tuas obras. E aí ele vai dizer, eu sei que vocês perseveram, eu sei que vocês são doutrinários, eu sei que vocês têm uso e costume, eu sei que vocês são zelosos, eu sei que vocês evangelizam, eu sei que vocês combatem os falsos mestres e falsos profetas, eu sei que vocês estão evangelizando no bairro. Irmãos, isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque quando ele diz, eu conheço a obra de vocês, e cita isso aí, tudo que eu estou falando, ele cita isso. E por que ele faz a ligação com as obras, com a realidade do amor? Porque, meu querido, obra sem amor vai queimar no juízo final. Eu vou repetir para você entender. Obra sem amor não passa no julgamento, vai queimar. Porque obra sem amor é aparência de serviço. Obra sem amor não transcende a espiritualidade. Por isso que ele faz uma ligação. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, irmão. E aí, aqui ele vai usar a figura do casamento. Nós vamos usar a figura do casamento para você entender que eu posso estar casado, dentro de casa, dormindo na mesma cama, pagando as contas da casa, estamos conversando sobre a criação dos filhos, mas perdemos a motivação do relacionamento. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Vou repetir essa parte para você entender, ficar na sua cabecinha. A igreja de Éfeso era uma igreja que já tinha quase 40 anos. Quase 40 anos. Paulo visita a cidade na segunda viagem. Ele passa 3 anos na terceira, aonde ele deixa a cidade de Éfeso de cabeça para baixo. Ele toca o horror na cidade. Toca o horror lá. Ele vai embora.
Depois Tito, provavelmente assume. E depois João, o apóstolo do quê? Todos. O apóstolo do quê? Aí Jesus chama João. Vem cá, João. A primeira igreja vai ser a tua. E aí João deve ter de ficar bem animado. Nossa, é a minha igreja, Jardim Paraíso. Aí pastor Maurício, Jesus chama ele. Diz: a primeira igreja que eu tenho uma revelação é a tua. Aí você pensou: uau, a minha? Bem, está todo mundo no culto, eu convido todo mundo, a gente evangelizou semana passada. A gente tem até ciclo de oração, a metade dorme, não tem problema nenhum. Leitura bíblica está meio atrasada, mas a gente está tentando ler. A gente pega de cima de vez em quando. A gente está amarrando. Aí, tá, o diagnóstico. Aí ele começa: eu sei as tuas obras, viu? Nossa, é agora. Rapaz, você evangeliza demais. Eu falei: nossa, acertou, Jesus. Rapaz, vocês não podem vir nem falso profeta, vocês dão palmeiras. Certinho. Vocês têm muita força, perseveram bastante. Vocês até tentam com muito esforço segurar a doutrina. Falou: bingo, desculpa. É minha velha natureza se manifesta em certas realidades. Bingo. Eu não vou dizer truco. Bingo. Não se escandalize, depois o pastor corrigiu. Você faz também, viu? Não vem com essa situação de mim não, tá? É pior, você é pior do que eu, porque você faz escondido. Eu já faço na frente de todo mundo. Aí ele passou lá para mim, para me distrair. Aí, lá vem. Aí, agora eu tenho alguma coisa contra você. Falou: Jesus, meu Deus, quem está pecando na igreja, será? Será que tem algum adulto? Será que tem algum prostituto? Será que tem algum trocadobeiro? Será que tem alguém desonesto dando cano nos irmãos? Aí Jesus fala: eu tenho contra você, irmãos. Vocês lá abandonaram o primeiro amor. Aí, como? Eu sou o apóstolo do amor e a minha igreja está sem amor? Eu acho que João deve ter assustado. Ficou com aquele negócio na cabeça dele. Eu sou conhecido na Bíblia como apóstolo do amor. Agora Jesus vem dizer que a minha igreja, que eu estou administrando e apacentando, está sem amor. Olha o que é o irmão. Olha o irmão. Aí Jesus vai dizer: vocês abandonaram o primeiro, mas não foi na época de João que o amor começou a ser abandonado. Agora vamos entrar na história. O amor, faz aqui um exercício mental comigo. Faz um exercício mental. Eu não sou esse pastor coach, não, mas pela conta, faz alguma coisa. Não fica dormindo, não. Você lembra o primeiro olhar, a maioria que é casado, ou foi, mas aquele primeiro olhar quando você era jovem, você olhou aquele trem, ou é mulher ou é homem, aquele trem, aí o seu coração fez o quê? Você pegou o lenço e fez. Você lembra quando você esfriou pela primeira vez quando tocou na mão da pessoa? Você lembra do primeiro trocar de olhos, aqueles olhos cruzados? Você lembra que você está com um encontro e você tomava banho? Hoje, você lembra? Não é encontro de casal, não preciso falar. Eu falo muito assim como casal. Você lembra que você botava roupa, perfumava? Você lembra que dava o horário de ir para o encontro? E você estava suadinho para ir para o encontro? Você estava lá assim, lá na esquina. Essa hora não passa. Estou doidinho para entrar na igreja. Casamento. Estou doidinho para encher. Ou encher.
Aí quando você batia o olho, o coração pegava, puxava o house, ou se chegar desmaia. Calma. Você é bem pedagógico para você entender como o negócio é sério. Aí chegou aquele dia, vamos trocar alianças. Eu preciso de você, trocas de amor. Jesus, eu te amo. Jesus, meu Deus, eu preciso batizar. Jesus, aí você casa. Vai para a lua de mel, você delira. Uau, Deus. Você fica em êxtase, drogado, sem consciência, bestão. Só que o tempo passa. Aí você sai da lua de mel, vai para casa, tem um aluguel, tem que fazer feira, o Lula para o governo, desculpa, outra seta. O tempo passa, você tem que trabalhar para comer, sabe, mudar, a mulher tem que trabalhar aqui. O tempo passa, tem os filhos, você começa, o seu corpo começa a esticar. Posso usar outras palavras para você? Seu corpo estica para frente, outro estica para o lado. Seu corpo começa a modificar-se. Vocês quase não conseguem mais ter tempo, correria da vida. Não tem tempo. Eu ia quarta, sexta, domingo te encontrar. E agora eu não tenho mais quarta, sexta, domingo. Mais sexta e domingo. Tá bom, meu amor? Agora não tem mais quarta e sexta. Vou dar para ir no domingo, meu amor. E aí, mas dá para a gente conversar domingo na escola? Não dá não, meu amor. É porque só domingo à noite. Está entendendo? Diga amém. Amém. Muito bem. Aí vocês continuam nesse batidão e não notam que o fervor, o carisma, o amor, a sensibilidade do outro, a capacidade de enxergar o outro, a dor do outro, a tristeza do outro, a necessidade do outro, caiu em algum lugar. Mas ninguém notou. Veja, ninguém notou. Não se nota isso. Difícil notar. Você tem uma percepção muito aguda, muito capaz de perceber. Mas vocês continuam o relacionamento. Continua o relacionamento. E o relacionamento para a Bíblia, irmãos, é um tipo de obra. Só que vocês começaram a obra com ouro, pratas e pedras preciosas. Começaram com essa obra boa, o ouro, paciência, perdão, coitado, meu Deus, eu vou tratar, nossa, começa a fazer a obra com excelência. Mas só que o ouro tem um preço, as pedras preciosas têm um preço, a prata tem um preço. Porque ouro não se encontra em qualquer lugar. Não se encontra. E é caro. E aí Jesus fala assim: vocês precisam caminhar na vida de vocês com esse tipo de material. Está lá em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3. Essas são as obras. Só que como é muito caro, como é raro, como é difícil de encontrar, nós temos que pagar um preço muito alto para te tolerar, te engolir, pedir perdão, recuar, estar contigo toda hora, nas tuas necessidades, estar nesse negócio de orar e vai, nossa, o preço é muito alto. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o material. Aí a gente troca o material e não diz nada para Jesus.
a gente começa a trocar por madeira, palha e ferro. E nós continuamos fazendo a obra. Agora, o que aconteceu entre essa troca de material que vocês fizeram e não perceberam que agora vocês eram ouro, agora vocês são pedaços de madeira? Perderam o entusiasmo. Tão duro. Vocês pegaram pedras preciosas e trocaram por palha. Muita fragilidade. Palha muito joga ao vento. Vocês pegaram a prata e trocaram por vento. Vocês se queimam muito rápido. Querem entregar o jogo muito rápido. Aí Jesus chega para o pastor Maurício. Por isso que eu quero que você compreenda isso. Por isso que eu estou sendo bem didático. Eu não quero que vocês saibam, aleluia, não. Eu quero que vocês compreendam. Eu quero que vocês façam uma autoanálise de vocês. E eu também. Toda manhã, levanto e eu tenho que pegar a Bíblia e falo, Senhor, e aí, como é que eu estou? Não estou prestando, essa semana não li Bíblia, estou orando, estou dormindo, minha motivação para ir para a igreja está fraca, a minha esposa está lá no quarto, faz quase 2 meses que eu nem toco nela. Senhor, eu estou só pensando em dinheiro, correr para cima e para baixo. Senhor, eu não consigo mais falar língua estranha. Senhor, eu não consigo mais ter visão do céu. Senhor, eu não consigo mais jejuar. Se eu jejuar, eu desmaio. Senhor, eu não tenho mais motivação. Eu canso rápido. Para mim, a igreja e o casamento se tornou uma carga. Se qualquer coisa que eu vamos fazer isso, carga. Vamos fazer aquilo, carga. Irmão, vamos fazer aquilo, carga. Quando isso chega a este nível, trocamos os materiais, igreja. E ninguém percebeu nada. O pior é que ninguém percebeu. Por que a gente não percebe? Porque a gente ainda está na igreja. E você ainda continua casado. Casamento não é só contrato de aliança em cartório. Casamento é a unidade de carne que transcende a humanidade. Transcende. É a manifestação do corpo de Cristo, a igreja. E Jesus chega e diz: vocês perderam o amor em algum canto. Aí ele diz assim: cuidado com isso. Porque vocês vão para a igreja e se tornar mecânicos. Vão bater, vão cantar, mas não sabem mais nem o que está cantando. Vocês em casa vão trocar na mesa pagamentos de água, de luz. Vão dizer como é que estão os filhos. Hoje você deixa, amanhã eu deixo, amanhã eu pego, você pega. Mas vocês não sabem se encontrar mais. Dormem na mesma cama, estão dentro da mesma casa, estão conversando, não tem nenhum problema, entre aspas, de comunhão. Mas faltou o principal motivo que Jesus reclamou da igreja. Sabe qual é o principal motivo? Está faltando intimidade. E intimidade não é estar junto. Intimidade não é estar no mesmo ambiente. Intimidade não é porque você está trocando verdades. Tem nada a ver uma coisa com outra. Posso deitar na mesma cama com uma pessoa e não ter intimidade com ela. Posso estar dentro da igreja e não ter intimidade com Jesus. Posso trocar minha roupa, posso cantar no conjunto. E pior, pasmem com isso. Posso estar orando e a oração ser rejeitada, porque a oração que você está orando não tem nada a ver com Jesus.
Pastor, onde é que está isso? Mas está a parábola do publicano e do fariseu e do publicano. Jesus manda os discípulos orarem para a oração daquele pessoal. Jesus nessa hora pegou pesado, hein? Escuta para fofocar aí, escuta. Aí os discípulos, vocês estão ouvindo a oração deles? Estão. Como é que eles estão orando? Estão orando assim: Senhor, nós te damos graças, porque nós não nascemos mulher, porque nós não somos igual a eles, nós não somos gentios, e nós somos um povo melhor, um povo escolhido. Glória a Deus para nós. Aí Jesus olha para ele: vocês ouviram a oração deles? Agora olha a oração daquele cabra ali, daquele ali. Aí a Bíblia diz assim: que ele não ousava nem levantar a sua cabeça, e continuamente ele batia no seu peito, e a expressão dele era o quê? Quem sabe? Fala aí. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí ó, o sinal. Ele também é. Aí Jesus falou assim: ó, agora vem o drama. O drama é esse. Vocês acham de quem que Deus recebeu a oração? Irmão, isso aqui é complicado, irmão. Oração seletiva. Isso é complicado. Porque você passou, mas eu nunca escutei um trem desse. Pois é, você está aqui. Porque a gente tem que ter cuidado, porque essa oração feita por eles não tinha nada, não era uma oração humilde, era de arrogância, era uma oração mecânica, era uma reza. Eu estou acostumado, eu não tenho para onde ir, vou lá para a igreja. Pastor, hoje passou o dia enchendo o saco, que a gente no grupo, ó o culto, vem pro culto. Ainda era só uma maldição no grupo, não vem não para você ver. Você veio preocupado. Você vem aqui, bate cartão, termina o que eu estou fazendo aqui, você vai para casa com a sua consciência tranquila. Tive um culto, uma palavra de Deus. Mas chega lá você um pedaço de pau. Seco. Você é palha. Qualquer coisa você quer ir embora. Você é feno. Pega fogo rápido e se perde com o tempo. Aí Jesus diz: vocês romperam o principal motivo da minha crise na igreja. Vocês estão fazendo obras, vocês estão convivendo, vocês têm comunidade, vocês têm banda, têm tudo, mas vocês abalaram o principal fundamento da existência das obras. E o pior, ainda vai dizer assim: isso pode levar vocês a uma perdição. A falta do amor naquilo que eu faço para Cristo pode nos banir para a perdição. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Faça uma oração hoje dizendo: Senhor, sonda o meu coração, e se há alguma coisa perversa nele, se eu estou fazendo as coisas mecanicamente na igreja, se o meu relacionamento com o Senhor perdeu a intimidade, eu não consigo mais ter intimidade com o Senhor, eu não consigo mais ouvir a voz do Senhor, eu só procuro o Senhor por interesses, eu só vou ao Senhor porque eu tenho necessidade, não porque eu te amo, não é porque o Senhor é Deus, eu não me curvo, não é porque só porque o Senhor é Deus, é porque eu quero a bênção. Sonda o meu coração, e se há alguma coisa perversa nele, se há alguma coisa, e aí Jesus, ele já é 20 para 9, tira a pilha ali, tira a pilha. E aí Jesus, ele continua. Deixa eu acelerar aqui, porque senão
Você entendeu de também? Amém. Você tem alguma dúvida? Não, né? Você já entendeu mais ou menos para onde é que... Preste bem atenção. Meu querido, o cortejo fúnebre na igreja está prontinho. Jesus está ó, mas eu tenho uma solução. Aí ele fala sobre essa questão e ele diz: eu tenho a solução para essa apatia espiritual. Pastor, eu queria entender um pouco mais profundo. Olha para mim. Você sabe o que é uma pessoa apática? É quando acontece alguma coisa e você não sente nada, você não reage mais. Pastor, é porque eu fiquei maduro. Eu sei, você vai cair, vai se desmochar. Porque pessoa madura demais cai e se arrebenta. Porque cai no chão e explode. E outra, cuidado, porque pessoas maduras demais, ela tem bicho dentro dela. Você pega um pé de goiaba, nossa, que goiaba bonita, você está uma mordida. Que isso, bicho? Sabe por quê? Porque tem aparência bonita, está no pé de árvore bonito, tem fruto bonito, mas está podre por dentro. E aquele fruto ficou podre, não foi por causa do fruto em si, é porque meu filho começou um processo de apodrecimento. E a queda que Jesus está fazendo referência é um processo de quedas. Você está abrindo mão de algo ontem, abriu mão de um valor, abriu mão de uma virtude, abriu mão foi abrindo mão, coisas que você não fazia hoje, eu amadureci, coisas que eu não tinha problema, eu tinha problema com elas, hoje eu não tenho problema nenhum, coisas que eu evitava não olhar, hoje eu olho sem constrangimento nenhum. Você está apodrecendo. E você renovou. Você não está preocupado mais com a sua consciência, com a sua obra. E aí Jesus chega para nós e diz, ele vai falar no verso 5 para nós, que esse processo precisa ser encerrado. Essa apatia espiritual. Ele está dizendo para nós, parem o trabalho que vocês estão fazendo. Para. Para cá, olha para. Você está muito agitado. Você está igual o mar de Maria. Uma está. Aí Jesus chama, é só uma. Aí uma senta. Aí Jesus vai, tua irmã está agitada. Ela está querendo servir ao Senhor. Ela está fazendo uma boa rabada, está fazendo um croquete do Senhor, está botando um sorvete de primeira, está pegando o açaí lá do Jataí, está fazendo uma caminhada sem piqui e sem querol, porque Jesus não comia isso. Não pode. Aí, o que Marta faz? O que ela vai lá reclamar? O que ela vai reclamar?